O que pesa mais? A necessidade de aplicar a lei ou o dever de proteger uma criança? Hoje, a gente vai mergulhar num caso que coloca esses dois princípios em rota de colisão. Um caso que nos força a pensar sobre o que é, de facto, justiça. E a pergunta que está no centro de tudo é exatamente essa. É uma questão que parece simples, mas que toca num ponto muito sensível. Porque a resposta não tem nada de simples. E o jeito que o sistema de justiça responde a isso diz muito sobre quais são as suas verdadeiras prioridades. Então, para a gente conseguir entender esse quebra-cabeça, vamos analisar um caso. Ele é hipotético, sim, mas é totalmente construído com base na nossa legislação e em decisões reais que acontecem todos os dias nos tribunais brasileiros. É um conflito muito, muito real. Bom, toda história tem um ponto de partida, né? E a nossa começa com uma prisão. Vamos conhecer a personagem central dessa história e o que a levou a cruzar o caminho da justiça. Essa é a Maria da Silva. Imagina a vida dela. 28 anos, diarista, mãe solteira. Ela é a única pessoa responsável por duas crianças, uma bem pequena, de 2 aninhos, e outra de 8. E guarda este detalhe, porque ele vai ser crucial. A Maria nunca teve problemas com a polícia. É o que chamamos de ré primária. Um dia, a vida dela vira de cabeça para baixo. Maria é presa em flagrante com 300 gramas de cocaína. Para a lei, a acusação é clara: tráfico de drogas. É um crime grave e a consequência imediata é a sua prisão. A partir daí, a grande engrenagem do sistema judicial começa a se mover. E é exatamente aí que surge o grande dilema. Com a prisão da Maria, o sistema se vê numa encruzilhada. De um lado, o dever de punir um crime, do outro, a responsabilidade de proteger quem é mais vulnerável nessa história. É a lei versus a proteção. No tribunal, esses dois lados batem de frente. A acusação foca na gravidade do crime, no risco que o tráfico representa, na necessidade de manter a ordem pública. Já a defesa traz o lado humano. Argumenta que Maria é a única referência para os filhos, que ela tem um endereço fixo e que o crime, apesar de grave, não envolveu nenhum tipo de violência. E, num primeiro momento, o juiz tende a concordar com a acusação. A decisão se baseia num argumento bem comum nos tribunais, a de que o tráfico, por si só, é um crime tão grave que já justifica manter a pessoa presa, mesmo antes do julgamento final. Só que aí surge a pergunta que muda toda a perspectiva. Ok, a mãe vai presa, mas e as crianças? Quem vai cuidar delas? De repente, o foco deixa de ser apenas o crime e passa a ser a consequência devastadora que essa prisão tem na vida de 2 crianças inocentes. Mas essa história não acaba aí, não. A defesa de Maria tem uma carta na manga. Uma ferramenta legal muito poderosa, baseada numa decisão histórica da nossa mais alta corte, que tem o poder de reescrever o destino desse caso. A alternativa proposta é a prisão domiciliar. E é importante entender, isso não é liberdade, tá? A Maria continuaria presa, sob as regras da justiça, mas cumprindo a pena em casa, o que permitiria que ela continuasse cuidando dos filhos. A estratégia da defesa, então, se desenha em 3 passos. Primeiro, questionar se a prisão na cadeia é realmente necessária. Segundo, pedir para substituir essa prisão pela domiciliar. E o passo decisivo, usar como base uma decisão fundamental do Supremo Tribunal Federal. E aqui está o ponto de virada. A chave é uma decisão específica. Um habeas corpus coletivo conhecido como HC 143.641. Essa decisão do STF mudou as regras do jogo para casos exatamente como o de Maria, mães de crianças pequenas. E o espírito dessa decisão é muito direto e poderoso. Basicamente, o que ela diz é: a justiça não pode punir uma criança pelo erro de um adulto. O ato da mãe não pode resultar, como consequência indireta, no desamparo de um filho que não tem absolutamente nada a ver com a história. Isso tudo nos leva ao princípio que vai resolver esse impasse, um conceito que já está na nossa lei e que se torna o fator decisivo para o futuro da Maria e, mais importante ainda, dos seus filhos. E veja bem, essa decisão do Supremo não surgiu do nada. Ela está construída sobre uma base muito sólida de leis que já existem. Desde a nossa Constituição Federal, passando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, até o Código de Processo Penal, a legislação brasileira já aponta há muito tempo numa direção bem clara:
A proteção da criança é prioridade absoluta. Portanto, a conclusão legal é inevitável. Quando se coloca na balança a ordem pública de um lado e o bem-estar de uma criança do outro, a nossa lei maior, a Constituição, diz que o cuidado com a criança prevalece. É um dever supremo. E assim, o caso tem um desfecho. O tribunal decide substituir a prisão preventiva da Maria pela prisão domiciliar. Ela continua respondendo pelo crime que cometeu, mas os seus filhos não são punidos com a sua ausência. Então, o que essa história toda nos ensina? Ficam algumas lições importantes. Primeiro, que a lei reconhece o trauma gigantesco que é separar uma mãe de um filho pequeno. Segundo, que a segurança pública não é um valor absoluto. Ela precisa ser equilibrada com outros deveres. E, por fim, que uma justiça de verdade é aquela que sempre olha com atenção especial para os mais frágeis. No fim das contas, o caso da Maria é muito mais do que um caso sobre leis e tribunais. É sobre o tipo de sociedade que a gente quer construir. Uma que puna os crimes, sem dúvida, mas que também entenda que proteger as nossas crianças é um investimento no nosso próprio futuro. E a pergunta que fica no ar é essa: como uma sociedade encontra o equilíbrio entre fazer justiça por um crime e cumprir o seu dever com a próxima geração?